Pensei que era... Calma. Tá problema. Quando é assim, ó, que é bom pra mãe ver, viu? Viu, Adriana? Ó, quando Já afogar, não entra em pânico, levanta ele, que ele mesmo põe pra fora, tá? Se você ficar desesperado e deixar ele deitar. Eu até assustei porque foi um jato, assim, sabe? Vai pro nariz. A gente vai lavar com um pouquinho de soro, tá? Tá. Que aí fica mais fácil. Isso. Vai. Tá vendo, ó? Pra ele poder botar pra fora. E daí colocou o soro, aí ele tostiu, aí faz a... Porque o leite, ele é grosso. Aí fica lá e ele fica. Você vai escutar um barulhinho diferente. Ele vai chorar como se estivesse com aguinha mesmo. E daí quando você pôs o soro, tipo, você tampou aqui, ele Aí forçou quando a ele... gente bota o soro, ele fica líquido, sai mais fácil. Algumas pessoas podem ter dificuldade para perceber rapidamente se ela está engasgada. Por isso, fique atento. Incapacidade de falar ou emitir sons. Tosse fraca e ineficaz. Respiração rápida com dificuldade crescente. Pele azulada. Ao identificar esses sinais, acione imediatamente uma ambulância. No caso de engasgo em crianças até 1 ano, primeiro verifique se você consegue observar o objeto na boca da criança. Se não, segure o bebê com o rosto voltado para baixo, inclinando a cabeça, apoiando na sua perna. Aplique 5 golpes no meio das costas, usando a base da mão. Em seguida, vira a criança e aplique 5 compressões torácicas no meio do peito, utilizando apenas 2 dedos. Repita a sequência de 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas até o objeto ser expulso. No caso de crianças maiores, você deve realizar a mesma manobra do adulto. A diferença é que devemos nos posicionar de joelhos atrás da vítima. Posicione-se de joelho atrás da vítima com os braços diretamente abaixo das axilas, envolvendo o tronco. Coloque o seu punho logo acima do umbigo. Segure o punho com a outra mão e realize uma série de 5 compressões rápidas, pressionando para dentro e para cima. Continue com a série de 5 compressões até o corpo estranho ser expelido. Não coloque os dedos na boca da criança se você não estiver vendo o corpo estranho. Isso pode empurrar o objeto e agravar ainda mais o engasgo. As crianças, principalmente as menores, necessitam de cuidados redobrados. Esteja sempre atento e não permita que ela brinque com objetos perigosos. Por hoje é só e até o próximo Dicas e Salve. Chamamos de engasgo o bloqueio das vias aéreas devido à passagem de um corpo estranho, vômito, sangue ou outras substâncias. Essa situação pode acontecer com qualquer pessoa, porém, as vítimas mais comuns são os bebês. A gente vai perceber que a criança está engasgada. Ela não vai falar, ela não vai comunicar a gente disso. A gente vai perceber pelos sinais que ela apresentar. Ela vai estar com respiração também agônica, tentando puxar o ar, ela vai estar tossindo, esse som da tosse dela vai vir com ruído, com chiado. Provavelmente isso vai acontecer depois que ela estivesse tomando seu leite, seu chá ou uma água. A gente vai constatar que é o engasgo. A gente vai proceder da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai posicionar essa criança no nosso antebraço, segurando a cabeça dela na nossa mão, desse jeito. A cabeça dela tem que estar num nível menor que o corpo. A gente pode apoiar no nosso joelho, tá? E a gente vai golpear as costas dela no meio, entre as escápulas, com essa parte da mão. Vamos proferir 5 golpes. Esses golpes são para que o ar produzido venha expelir o objeto. Depois a gente reposiciona a criança, já em decúbito dorsal, também no seu antebraço.
e vamos fazer 5 compressões no tórax, observando aqui a linha dos mamilos, né, a linha média dos mamilos, um pouquinho abaixo. São 5 compressões. A gente vai observar a boca da criança para ver se o objeto está visível. Se estiver visível, a gente pode, utilizando o polegar e o indicador, retirar o objeto. Se não estiver visível, o procedimento tem que ser repetido. A gente vai reposicionar a criança e fazer o procedimento novamente. Geralmente o engasgo acontece por causa de líquidos ou sólidos. No bebê, geralmente é líquidos, né? É o leite, é a água, o chazinho. Já na criança e no adulto, seriam os objetos mais sólidos. Na criança, por exemplo, brinquedos, né, peças pequenas, e no adulto, alimentos. Os primeiros socorros em caso de engasgo podem se estender se o bebê entrar em estado de inconsciência. Se a gente perceber que enquanto a gente estiver tentando tirar o objeto, né, desobstruir a criança, ela ficar inconsciente, você chamar, ela não tiver nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de sinal, o atendimento vai ter que ser diferente. A gente vai ter que posicionar essa criança numa superfície rígida, no chão, em cima da mesa, para que a gente possa intervir de uma outra forma. Posicionando a criança, a gente vai fazer 30 compressões no tórax dela, no mesmo lugar. A gente pega a linha do mamilo, um pouquinho abaixo, usando apenas 2 dedos, segura a cabeça dela e a gente faz 30 compressões. Depois de realizado essas 30 compressões, a gente vai observar a boca dela para ver se o objeto está aqui. Se não tiver, a gente vai ter que ventilar ela. Tá? A gente vai soprar o ar para dentro desse bebê. O ar que a gente vai usar é o ar da nossa boca e não do nosso peito. A gente não vai encher o peito de ar, a gente vai encher a boca de ar. Somente esse ar aqui. Assim que a gente fizer o procedimento, a gente tem que observar se o peito dela enche. Se isso acontecer, é porque o ar que você passou para ela, ele teve a passagem e foi desobstruído o local. Se não acontecer isso, é porque ainda o objeto está obstruindo o canal respiratório. Se estiver obstruindo, você vai reposicionar a cabeça dela e vai ventilar de novo. Vai soprar de novo o ar para dentro da criança. Lembrando que a gente tem que pegar, na hora de fazer a manobra, a boca e o nariz da criança, né? Desse jeito. Assim que você ventila ela, se o ar não passar novamente, você tem que pegar e voltar com as 30 compressões no tórax. Essa sequência de compressões e ventilações a gente vai fazer até que o objeto saia. Ou a criança, ou até que a ajuda chegue. Chamar o SAMU pelo 192 ou os bombeiros 193 é o procedimento fundamental caso percebermos que alguma pessoa está sofrendo engasgo. A gente vai perceber a pessoa entrar em angústia respiratória, né? Ela vai ficar com dificuldade para respirar, vai ficar abrindo a boca, querendo encontrar o ar. De repente também ela pode estar tossindo e esse som da tosse pode vir com chiado, com ruído. E ela pode estar desesperada, erguendo a mão, se mexendo. Existe um sinal universal para identificar o engasgo, porém não muito difundido no Brasil, que é a pessoa vir com a mão no pescoço. Esse sinal é mais difundido na América do Norte. Aqui no Brasil não é muito. Aqui a gente vai encontrar a pessoa realmente desesperada. Agora eu vou mostrar, a gente vai mostrar como que ocorre
tadinha demais, gente. Ele voltou a respirar. A gente está monitorando ele. Vamos aquecer ele com uma roupinha. Ai, gente, não acredito que tá muito. E agora é só esperar a emergência chegar para ver se ocorreu alguma coisa mais grave com o bebê. Boa tarde. No Dicas que Salvam de hoje, vamos falar sobre queimaduras. Apesar do grande número de campanhas, ainda é comum atendermos pessoas que sofreram algum tipo de queimadura. Por incrível que pareça, a maioria dos acidentes ocorrem dentro de casa. Infelizmente, as crianças são as mais atingidas. Quase sempre o acidente pode ser evitado. Basta que tenhamos atenção e utilizarmos o bom senso. De início, cozinha não é local de criança. Mantenha-as afastadas desse ambiente. Muito cuidado ao manusear combustíveis como álcool e querosene. Se precisar acender uma vela, procure um local seguro. Imagine, caso ela venha a cair, que direção irá tomar. Cuidado também com instalações elétricas. São inúmeros os alertas que eu poderia relacionar para prevenir incidentes dessa natureza. Mas mesmo com todos os cuidados, o acidente pode ocorrer. Então, temos que saber que as queimaduras são classificadas em 3 tipos, conforme a sua gravidade. Procure avaliar a gravidade das queimaduras, isto é, se é de 1º, 2º ou 3º grau. Tente visualizar quais as áreas do corpo que foram atingidas pelas chamas. Remova roupas, joias e adereços da área queimada. Mas lembre-se, se estes objetos estiverem grudados na pele, não force, deixe como está. Cubra a queimadura com compressas úmidas. Isto ajuda muito a aliviar a dor. Se a queimadura for em um membro, você pode até mesmo mergulhá-lo em água na temperatura ambiente ou utilizar água corrente. Mas lembre-se, nunca use gelo. Encaminhe o paciente para o hospital. Mas atenção, nunca utilize pasta de dente, clara de ovo ou qualquer outra receita caseira para tratar queimaduras. Elas só causam infecções e dificultam o tratamento no hospital. Não estoure as bolhas em caso de queimadura de 2º grau. Elas são defesas naturais do organismo. Queimaduras nas mãos, pés, face e área genital sempre são consideradas graves e devem ser encaminhadas ao hospital. Bom seria se pudéssemos evitar todos os tipos de acidente, mas com conhecimento, a colaboração e o cuidado de todos, tenho certeza que vamos diminuir muito a necessidade de atendimento. Quando a criança cai e bate a cabeça, o mais importante é a gente avaliar como é que ela está depois que ela cair. Esses traumas triviais do dia a dia que a criança fica bem, não tem necessidade de levá-la para o pronto-socorro. Mas alguns traumas mais importantes que a gente vai discutir mais para frente, é muito importante que a avaliação médica seja feita. As crianças menores de 3 meses, sempre é importante levá-la para uma avaliação médica. Por quê? Porque a cabeça da criança, ela é mais molinha, os ossos eles não estão totalmente formados. Se a criança abaixo de 2 anos caiu de uma altura maior que 1 metro, isso também faz com que ela possa ter maior chance de ter alguma lesão dentro do crânio. Crianças que caíram mais de 1,5 metro, acima de 2 anos de idade, também devem ser avaliadas. É muito comum quando a criança cai ela vomitar. O que não pode é a criança vomitar a partir de 5 episódios de vômitos em 1 hora. Também quando a criança cai e tem dor de cabeça, isso é comum. O que não pode é a criança ter aquela dor de cabeça intensa que tira ela das atividades. O sono é muito comum na criança que cai e bate a cabeça. Então ela pode dormir. O que não pode é ela dormir e quando você for acordar, você não consegue acordá-la. Os desmaios maiores do que 1 minuto também devem ser avaliados. O exame mais importante é a tomografia de crânio. A realização indiscriminada da tomografia, ela não é isenta de malefícios para a criança, porque existe muita radiação. Os sinais mais importantes que a gente tem que observar depois que a criança cai, se ela fica com essa região dos olhos aqui mais arroxeada, se existe sangramento pelo nariz ou sangramento
através da orelha. E também se existem hematomas nessa região atrás da orelha. Outra região muito importante é se existem hematomas nesta região. Este osso aqui é chamado de osso parietal e é por debaixo dele que passa a artéria que pode ser rompida num trauma e causar o sangramento arterial, podendo levar à compressão do cérebro e eventualmente até a morte. Muito comum quando a criança cai, fazer o galinho aqui na região frontal. Normalmente eles são benignos, não tem fratura e no decorrer do tempo, a tendência é que o sangramento vá descendo para o olho, mudando a sua coloração. Em 2 semanas, no máximo 20 dias, existe a resolução completa do caso sem necessidade de se fazer absolutamente nada. Não há motivo de medo ou de super proteger a criança limitando o desenvolvimento normal dela. O mais importante é sempre ter uma supervisão do adulto para proteger a criança de possíveis quedas. Caso seu filho caia e bata a cabeça, se ele estiver bem na sua atividade normal, mantenha só a observação. Se você notar algum sintoma diferente, o ideal é você levá-lo a um departamento de emergência para avaliação. Quando você vê alguma coisa eletrônica, um poste, qualquer coisa, não mexa nele. Com a ajuda do major do Corpo de Bombeiros, a menina, apesar da pouca idade, e a amiga dela, que estavam na praça, aprenderam como agir. O contato com a pessoa que recebe a descarga elétrica nunca deve acontecer diretamente. Para afastar a vítima do objeto que provoca o choque, uma roupa, um pedaço de madeira, como um cabo de vassoura ou qualquer outro, menor, podem ser usados. Depois de separar a vítima do objeto que tem corrente elétrica, não há risco de a pessoa que socorre ser atingida por um choque. A etapa seguinte é a mais importante, segundo o major. É que é nesse momento que o corpo da vítima sofre as consequências do choque. Algumas atitudes podem ser decisivas para garantir a vida da pessoa. Júnior está me ouvindo? Ele não responde. Se a vítima não acordar, é preciso acionar o socorro através dos telefones 193 do Corpo de Bombeiros ou 192 do SAMU. Nessa situação a gente tem condição de acompanhar, orientando a pessoa por telefone a como deve proceder. Enquanto alguém pede ajuda profissional, o próximo passo é conferir a respiração, colocando a mão sobre o abdômen da criança ou adulto. Se não houver sinais de respiração, a vítima pode estar tendo uma parada cardiorrespiratória. Puxe a língua da pessoa, que pode estar contraída por conta do choque, e realize a massagem cardíaca até a chegada do socorro. O calcanhar da mão é posicionado sobre o tórax, as mãos são sobrepostas, dedos entrelaçados e é feito força no tórax, de maneira a comprimir cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. Então é feito 1, 2, 3. Se a vítima for criança de até 1 ano, a massagem cardíaca deve ser feita com apenas 2 dedos. De 1 até 8 anos, apenas uma mão deve ser usada para não machucar a criança. Se a pessoa que sofreu o choque estiver acordada, atenção para alguns sinais que podem indicar a necessidade de ir a um hospital. A gente deve observar no corpo dessa pessoa se existe um ponto negro de entrada e um ponto negro de saída da corrente elétrica. Esse caminho por dentro do corpo pode danificar vasos e músculos.